O mundo de Sofia. Olá! Nós somos os buscadores da luz. Trabalhamos com a espiritualidade consciente e o autoconhecimento. Receba a nossa luz sem hesitar. E hoje nós iremos compartilhar um livro que expande a consciência. Para tanto, eu já convido você a se inscrever em nosso canal para ter acesso aos conteúdos que são preparados com a intenção de elevar sua frequência vibracional, te proporcionar autoconhecimento e contribuir com sua jornada espiritual terrena. Um livro que expande a sua consciência. O Mundo de Sofia foi lançado em sua primeira versão em 1991, traduzido para mais de 60 idiomas, tendo vendido milhões de cópias em todo o mundo, sendo adaptado em peças de teatro e filme. O Mundo de Sofia foi escrito pelo norueguês Jostein Gaarden, um ex-professor de filosofia que deixou a sua carreira para se dedicar à literatura infanto-juvenil e romances filosóficos. Jostein Gaarden é considerado um escritor criativo, pois consegue romper com a ideia comum da monotonia nas aulas de filosofia, dando um salto inesperado, conduzindo os leitores a uma surpreendente história. O Mundo de Sofia é um romance da história da filosofia, de mais de 300 páginas, uma síntese didática da história da filosofia com um enredo de uma obra literária de pura ficção que consegue ordenar a realidade e a fantasia de uma maneira que, quando concluímos a leitura do livro, ficamos com aquela sensação de quero mais. O Mundo de Sofia é um excelente livro sobre o homem e sobre o próprio ato de criação literária. A realidade humana entrelaçada à realidade dos personagens que faz com que a reviravolta da história, as indagações existenciais dos personagens sejam também as nossas próprias indagações. Será que somos todos personagens de uma história escrita por um criador narrada pelo tempo sem fim? Compreenda que o mundo de Sofia são 3 mundos que cabem perfeitamente dentro um do outro. Imagine como uma boneca russa, a matrioska, uma bonequinha que acondiciona a outra. A obra de Jostein Gaarden é repleta de histórias e questionamentos e à medida que você mergulha em suas páginas, você se encanta, seja você um adulto ou criança, com a linguagem e a metalinguagem, com a experiência real e sonhada, com a história dentro da história. Mas quem é Sofia? Às vésperas de completar 15 anos, Sofia começa a receber cartas de um misterioso professor de filosofia, estimulando-a a refletir sobre questões cotidianas e existenciais. Quem é você? E de onde vem o mundo? Ao mergulhar na leitura das cartas, Sofia e nós começamos a entrar em contato com o pensamento dos filósofos de maneira acessível, assim como as questões filosóficas que perpassam a nossa existência. Sofia desperta para o pensamento filosófico através de revelações intensas que a cutuca a ir além, questionando sua própria realidade. Gostaria de compartilhar com você, buscador, a minha experiência de leitura. Desde criança, eu sempre fui muito como a Sofia, curiosa e questionadora da vida. E assim como ela, eu sempre li muito. Quando entrei no 2º grau, eu tive meu primeiro contato com a filosofia, através de uma professora, e tomei a decisão de fazer vestibular para a filosofia.
Entrei na faculdade com 17 anos e O Mundo de Sofia foi o primeiro livro que eu li da história da filosofia, um livro considerado de literatura ficcional, mas que me ajudou a ser introduzida naquele novo conhecimento e desenvolver mais segurança sobre o caminho que eu estava trilhando. Também quebrou paradigmas da minha vida, pois considero Sofia uma personagem libertária em vários aspectos. Esta leitura me proporcionou um primeiro conhecimento sobre a filosofia, uma reflexão sobre a minha adolescência e ampliou os meus questionamentos sobre a vida e o que eu vim realizar no planeta Terra. Abriu a minha mente sobre inúmeras questões, principalmente me conduziu ao questionamento: existe vida após a morte? Foi a partir desse questionamento que eu me tornei um buscador da luz. E agora eu vou compartilhar um trecho que eu gosto muito. Abre aspas. Qual é a coisa mais importante da vida? Se fazemos esta pergunta a uma pessoa de um país assolado pela fome, a resposta será a comida. Se fazemos a mesma pergunta a quem está morrendo de frio, então a resposta será o calor. E quando perguntamos a alguém que se sente sozinho e isolado, então certamente a resposta será a companhia de outras pessoas. Mas, uma vez satisfeita todas essas necessidades, será que ainda resta alguma coisa de que todo mundo precise? Os filósofos acham que sim. Eles acham que o ser humano não vive apenas de pão. É claro que todo mundo precisa comer e precisa também de amor e de cuidado. Mas ainda há uma coisa de que todos nós precisamos. Nós temos a necessidade de descobrir quem somos e por que vivemos. Portanto, interessar-se em saber por que vivemos não é um interesse casual, como colecionar selos, por exemplo. Quem se interessa por tais questões toca em um problema que vem sendo discutido pelo homem praticamente desde quando passamos a habitar este planeta. A questão de saber como surgiu o universo, a Terra, a vida, por aqui é uma questão maior e mais importante do que saber quem ganhou mais medalhas de ouro nos últimos Jogos Olímpicos. O melhor meio de se aproximar da filosofia é fazer perguntas filosóficas. Como o mundo foi criado? Será que existe uma vontade ou um sentido por detrás do que ocorre? Há vida depois da morte? Como podemos responder a estas perguntas? E, principalmente, como devemos viver? Essas perguntas têm sido feitas pelas pessoas de todas as épocas. Não conhecemos nenhuma cultura que não se tenha perguntado quem é o ser humano e de onde veio o mundo. Basicamente, não há muitas perguntas filosóficas para se fazer. Já fizemos algumas das mais importantes, mas a história nos mostra diferentes respostas para cada uma dessas perguntas que estamos fazendo. É mais fácil, portanto, fazer perguntas filosóficas do que respondê-las. Da mesma forma, hoje em dia, cada um de nós deve encontrar a sua resposta para estas perguntas. Não dá para procurar numa enciclopédia se existe um Deus ou se há vida após a morte. A enciclopédia também não nos diz como devemos viver. Mas a leitura do que outras pessoas pensaram pode nos ser útil quando precisamos construir nossa própria imagem do mundo e da vida. Mesmo que seja difícil responder a uma pergunta, isto não significa que ela não tenha uma e só uma resposta certa. Ou há algum tipo de vida depois da morte, ou não. Um dos antigos filósofos gregos, que viveu há mais de 2000 anos, acreditava que a filosofia era fruto da capacidade do homem de se admirar com as coisas.
Ele achava que, para o homem, a vida é algo tão singular que as perguntas filosóficas surgem como que espontaneamente. É como o que ocorre quando assistimos a um truque de mágica. Não conseguimos entender como é possível acontecer aquilo que estamos vendo diante de nossos olhos. E então, depois de assistirmos à apresentação, nos perguntamos: como é que o mágico conseguiu transformar 2 lenços de seda brancos num coelhinho vivo? Para muitas pessoas, o mundo é tão incompreensível quanto o coelhinho que o mágico tira de uma cartola, que há poucos instantes estava vazia. No caso do coelhinho, sabemos perfeitamente que o mágico nos iludiu. Quando falamos sobre o mundo, as coisas são um pouco diferentes. Sabemos que o mundo não é uma mentira ou ilusão, pois estamos vivendo nele. Somos parte dele. No fundo, somos o coelhinho branco que é tirado da cartola. A única diferença entre nós e o coelhinho branco é que o coelhinho não sabe que está participando de um truque de mágica. Conosco é diferente. Sabemos que estamos fazendo parte de algo misterioso e gostaríamos de poder explicar como tudo funciona. PS. Quanto ao coelhinho branco, talvez seja melhor compará-lo com todo o universo. Nós, que vivemos aqui, somos os bichinhos microscópicos que vivem na base dos pelos do coelho. Mas os filósofos tentam subir da base para a ponta dos finos pelos, a fim de poder olhar bem dentro dos olhos do grande mágico. Você ainda está aí, Sofia? Vamos continuar. Uma estranha criatura. Aqui estamos nós de novo. Na certa, você já entendeu que este breve curso de filosofia virá em pequenas doses. Aqui vão mais algumas considerações introdutórias. Eu já disse que a capacidade de nos admirarmos com as coisas é a única coisa de que precisamos para nos tornarmos bons filósofos. Se não, então digo agora: a única coisa de que precisamos para nos tornarmos bons filósofos é a capacidade de nos admirarmos com as coisas. Vamos resumir. Um coelho branco é tirado de dentro de uma cartola. E porque se trata de um coelho muito grande, esse truque leva bilhões de anos para acontecer. Todas as crianças nascem bem na ponta dos finos pelos do coelho. Por isso, elas conseguem se encantar com a impossibilidade do número de mágica a que assistem. Mas conforme vão envelhecendo, elas vão se arrastando cada vez mais para o interior da pelagem do coelho. E ficam por lá. Lá embaixo é tão confortável que elas não ousam mais subir até a ponta dos finos pelos lá em cima. Só os filósofos têm ousadia para se lançar nessa jornada rumo aos limites da linguagem e da existência. Alguns deles não chegam a concluí-la, mas outros se agarram com força aos pelos do coelho e berram para as pessoas que estão lá embaixo, no conforto da pelagem, enchendo a barriga de comida e bebida. Senhoras e senhores, gritam eles, estamos flutuando no espaço. Mas nenhuma das pessoas lá de baixo se interessa pela gritaria dos filósofos. Deus do céu, que caras mais barulhentos, elas dizem, e continuam a conversar. Será que você poderia me passar a manteiga? Qual a cotação das ações hoje? Qual é o preço do tomate? Fecha aspas. Então, buscador da luz, esse é um trecho do livro O Mundo de Sofia. Espero ter contribuído com sua jornada. Nos próximos vídeos, nós vamos sugerir mais opções de livros que expandem a consciência, músicas que elevam a frequência, filmes que aprimoram a sensibilidade, que podem servir como uma inspiração para você, buscador, começar e ir além, e assim encontrar sua própria maneira de sentir-se motivado e aprimorar seu autoconhecimento.
Então, fica ligado aqui no canal para receber esse conteúdo especialmente preparado para você, pois você é luz. Escolha brilhar. Namastê!